Olá, galerinha! Aqui é o professor Gerdau Marques e eu estou trazendo hoje para vocês, do sexto ano, uma aula de geometria, tá bom, pessoal? Nossa aula de geometria vai falar sobre giro, abertura e inclinação, tá? A Aline teve um dia cheio, veja o que ela fez depois da aula. Ela estava na praça, dando voltas no gira-gira, quando seu pai a chamou para irem à aula de dança. Lá, ela praticou seus passos durante 1 hora. Na volta, ainda deu tempo de ela se divertir andando de bicicleta. Pessoal, aí no livro de vocês, nós temos o seguinte: pense e responda. No caderno, copie as frases da coluna da esquerda, completando-as com as palavras da coluna da direita. Então, em uma volta completa no brinquedo, podemos ver, pessoal, nesse caso, né, a volta completa no brinquedo, a gente pode ver um giro, tá bom? Um giro. Nos braços e pernas, podemos ver, ó, braços, ó. E nas pernas, nós podemos ver o que, pessoal? Podemos ver uma abertura, ó. Uma abertura. E em uma subida, podemos ver uma inclinação, tá bom, pessoal? A subida tem uma inclinação, ok? Então, um giro, uma abertura e uma inclinação nos dão ideias de ângulo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver o que é ângulo. Ângulo, considere agora a figura de um plano dividida em duas regiões por semi-retas como estas. Aí nós temos aqui, ó, tá? Temos um plano e duas semi-retas e essa divisãozinha aqui. Então, na região azul, dois pontos quaisquer sempre determinam um segmento contido nessa região. Por isso, a região azul é chamada de região convexa. Tá bom? Se eu for procurar aqui na região azul, colocar dois pontos, eu vou sempre encontrar toda a região vai estar dentro da região azul, tá bom? Quando eu ligar os dois pontos. E isso é o que nós chamamos de região convexa. Observe que na região vermelha é possível representar dois pontos que são extremidades de um segmento que não está totalmente contido na região vermelha. Por isso, essa região é chamada de região não convexa. Ó, pessoal, por exemplo, aqui a gente tem o ponto P e o ponto Q. Quando interligamos os dois, ele passa por dentro da região azul, né? Então, nesse caso, essa região vermelha ela é não convexa. Tá bom? O que é ângulo? Ângulo é toda região convexa ou não do plano determinada por duas semirretas de mesma origem, né, pessoal? Aqui a gente tem a origem, ó. A origem, tá? E formou-se dois planos, duas regiões planas, tá? Região interna do ângulo e região externa. Pessoal, no ângulo da figura abaixo, destacamos. Vamos ver aqui a figura, ó. Aqui nós temos a figura abaixo, tá? A notação do ângulo, que é AOB, olha, pessoal, AOB, ó. Aqui é o modo como a gente lê, o ângulo AOB, tá? AOB. Se quiserem ler, pode ler também BOA, ok, pessoal? Não tem problema nenhum. O ponto O, a origem das semirretas, que é o vértice do ângulo AOB. Então, aqui nós temos o ponto O como sendo a origem e ele é chamado de vértice, tá? Onde inicia-se o ângulo. E as semirretas OA e OB, que são os lados do ângulo. Então, a gente tem aqui a semirreta OA, ó, é um dos lados, e OB é outro lado do ângulo, tá bom? Medida de um ângulo.
Um dos problemas mais antigos registrados na história da civilização é o da divisão das circunferências em partes iguais. A divisão da circunferência em 360 partes, possivelmente pela necessidade da contagem do tempo, teve sua origem entre os anos 4000 a.C. e 3000 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra, em uma órbita circular, levando 360 dias para dar uma volta completa. Dessa forma, a cada dia o Sol percorria o equivalente a 360 dessa órbita circular. Influenciado pela matemática da Babilônia, Hiparco de Niceia, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., fez a primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos. A cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, associamos um ângulo cuja medida chamamos de 1 grau. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, representado pelo símbolo escrito após o número. Né? Então, um grau é uma unidade de medida de um giro que corresponde a uma volta completa dividida por 360 partes. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos aí no livro de vocês, né, por volta de 700 antes de Cristo, os habitantes da Assíria, antiga região do norte da Mesopotâmia, Ásia, construíram carros cujas rodas tinham raios opostos diametralmente, determinando ângulos centrais de mesma medida. Tal fato nos leva a concluir que os povos que viviam na Mesopotâmia, naquela época, já dominavam um processo de divisão das circunferências em partes iguais. Né? Então, usando o transferidor para medir um ângulo, comparamos suas medidas com a medida de um ângulo de 1 grau. Ó, pessoal, a forma de representar o grau, representamos dessa maneira, o número e o símbolozinho aqui na parte de cima, 1 grau. Na prática, utilizamos um instrumento de medida chamado de transferidor. O transferidor é graduado com divisões de 1 em 1 grau. Que nós temos, né, pessoal, alguns exemplos de transferidor. Olha, observem que um transferidor de 180 graus, ó, vai de 0 até 180, que é meia volta, tá? E voltando, ó, de 0 até 180, ok? E aqui nós temos um transferidor de 360 graus, que é uma volta completa. Aqui temos o centro, ó, ok? Veja como utilizar o transferidor para medir um ângulo. Observe, pessoal. O primeiro passo, posicionamos o transferidor de modo que seu centro coincida com o vértice do ângulo. Tá bom? Segundo passo, posicionamos a escala correspondente ao zero no transferidor sobre um dos lados do ângulo. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o ângulo, este ângulo, ó, pessoal. Temos este ângulo AOB, né? Ele mede quanto? Só observar, pessoal, ó. 0, ó, vai até 55, né? 55 graus. Tá entre 50 e 60, tá? 55 graus. Ok? Terceiro passo. Identificamos na escala do transferidor o número interceptado pelo outro lado do ângulo. Nesse exemplo, a medida do ângulo AOB é 55 graus. Tá bom? Se nós quiséssemos, por exemplo, encontrar um ângulo de 90 graus, pessoal, ó, um ângulo de 90 graus seria pronto, 90 graus, ó, tá? Aqui seria um ângulo de 90 graus, um pouquinho torto, mas um ângulo de 90 graus.
tá? Ó, 90 graus. Pessoal, lá no livro de vocês, na página 206, nós temos a questão 1, 2, 3 e 4, tá? Espero que tenha ajudado vocês a responder essas questões, tá bom? Qualquer dúvida estarei aqui à disposição. Lembrando que todos o que eu usei aqui no slide também está no livro de vocês, então vocês podem pegar o livro e ir acompanhando na hora da explicação, ok, pessoal? Valeu, tchau e até a próxima oportunidade.